Algo que muito me inquieta, sempre me inquietou, é o espaço escolar ser apenas mero transmissor de conhecimentos. Ainda hoje é bastante comum as escolas valorizarem e priorizarem os conteúdos, a transmissão desses conteúdos que geralmente são dissociados da vida real do aluno. Por isso é tão comum ouvirmos frases do tipo: para que tenho que aprender isso? Por que tenho que estudar aquilo? Essa transmissão de conteúdos prontos e acabados que preenchem vários livros didáticos, que preenchem vários cadernos. E que, na grande realidade, se pararmos para pensar, são todos esquecidos, ou pelo menos grande parte deles são esquecidos ao longo da nossa vida. O que eu pediria à escola, se não me faltassem luzes pedagógicas, era considerar a poesia como primeira visão direta das coisas e depois como veículo de informação prática e teórica, preservando em cada aluno o fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo, que se identifica basicamente com a sensibilidade poética. Agora eu te pergunto, se você parar para pensar um pouquinho sobre a sua vida estudantil, você quando criança, quando jovem, lá na sua escola, no colégio onde você estudou, quais são as lembranças mais marcantes? Fatalmente não são as lembranças de conteúdos de uma matéria ou outra disciplina. São as lembranças ligadas às emoções, ligadas aos sentimentos, ligadas às relações afetivas, aos vínculos que foram criados. As emoções, os afetos, os sentimentos, os vínculos de amizade, esses valores, esses sim permanecem. Alguma coisa que se bolasse nesse sentido, no campo da educação, valeria como corretivo prévio de aridez com que se costumam transcorrer destinos profissionais, murados na especialização, na ignorância do prazer estético, na tristeza de encarar a vida como dever pontilhado de tédio. Além dos valores a serem trabalhados não só dentro de sala de aula, naquele grupo em que o professor é responsável, mas valores que vão somando a todos os membros da comunidade escolar. Valores que você vai passando para outros funcionários da escola, direção, coordenação, e assim agregando as famílias, trazendo-as para dentro desse espaço, tentando buscar soluções para a sua comunidade. Resgatar o prazer em estar na escola, o cultivo do diálogo, a reflexão e a autenticidade. O curso Inteligência Emocional e Afetividade, o prazer poético no ensino. Porque inteligência emocional pode ser aprendida, cultura é fácil de ser adquirida, sabedoria é muito mais difícil. O espaço escolar é um espaço de grandes conflitos. Hoje, na mídia, vemos inúmeros casos de agressões contra professores, agressões contra alunos. Não se fala em outros assuntos. Cada dia uma notícia pior, uma notícia mais assustadora. O afeto, o sentimento, a emoção, os valores. Isso é a ideia do curso. Um curso intenso e poético. Tem coisa mais emotiva, mais sensitiva do que a poesia? Como agregar tudo isso na sua escola? Você se sente seguro para trabalhar com essa diversidade, com tantos conflitos? Então a inteligência emocional entra aí. A inteligência emocional do professor para com o aluno e de todos os membros dessa comunidade. Inteligência emocional pode ser aprendida e eu quero aprender junto com vocês. Os seres humanos tornam-se mais humanos, eles superam-se na relação com os outros. Segundo Paulo Freire, a educação por si só é um ato de amor. E esse ato não pode acontecer fora dessa relação dialógica. Agora, o que é educar através do diálogo? Por que
compartilhar experiências, ouvir a opinião do outro, mesmo que a sua opinião seja diferente, saber respeitar e saber posicionar-se frente a ela. As crianças são seres que aprendem nas relações plurais e os jovens também, na relação com o outro. Quando o professor consegue se colocar numa relação horizontal com o seu aluno, buscando soluções, lançando situações desafiadoras, problematizando acerca de assuntos que estão ali no currículo escolar. Não adianta decorarmos o que nos pede o currículo. Não adianta hoje acertarmos 80, 90 ou 100% de uma avaliação baseada em simples decoreba, baseada em algo que não compreendemos de verdade e que no ano seguinte já esquecemos totalmente. O que aqui é proposto necessita sim que o professor encare como uma mudança de postura, pois o professor precisa ser humilde para aprender tanto quanto para ensinar. Frase que repito em todos os encontros de formação continuada e que procuro colocar em prática no meu cotidiano. Não adianta saber a teoria, todas as falas de Paulo Freire, por exemplo, dentro de sala de aula eu não consigo colocá-la em prática. Se um aluno chega até mim com uma questão e eu simplesmente ignoro e lanço para esse aluno apenas uma vaga teoria. Eu preciso sim ouvir a questão desse aluno, saber me pontuar frente a esta, levando-o a refletir, a problematizar, a questionar e assim ampliar o seu conhecimento de mundo. Isso pode ser feito desde a mais tenra idade. Infelizmente, vejo em classes de educação infantil professora que acha que necessita ser respeitada e, para tanto, se coloca tão longe daquelas crianças, não consegue sentar junto, brincar, sorrir junto, abraçar, beijar, gestos de carinho. Infelizmente, alguns educadores acreditam que isso transforma a sala de aula em bagunça e não consegue perceber que essa relação afetiva, esse estar junto, aprendendo junto, experienciando junto, ele pode também ser colocado com tanto comprometimento e com tanto engajamento que o próprio aluno reconhece a responsabilidade do professor perante a ele. E é claro que a bagunça ou a indisciplina, ela acontece se o professor estiver se colocando naquela postura, na única postura de falar sozinho e de não ter ninguém para lhe responder, na postura de não conseguir ouvir os seus próprios alunos, de não conseguir lançar mão daquilo que há anos ele vem fazendo, sempre repetindo exercícios xerocopiados para tentar uma dinâmica, uma vivência de solidariedade, ouvir uma música que está na moda e que os alunos tanto cantam por aí. Que tal interpretar a canção daquela música? Que tal buscar o fato histórico, o contexto que aquela música foi construído ou foi elaborado? Por que não partir de histórias reais, de histórias de vida, para então ensinar o que é proposto nos currículos? Que tal partir dos problemas da comunidade? Que tal dar uma volta, passear com seus alunos em torno da escola? Agora, não adianta isso ser uma prática estanque. Não adianta hoje o professor fazer uma aula diferente, promover um diálogo, uma dinâmica, se amanhã ele retorna para o cuspe-giz, o famoso eu falo, vocês escutam, e simplesmente vão reproduzir numa avaliação. É uma prática que exige sim uma mudança de postura permanente. E para isso é necessário um apoio da direção, é necessário um apoio de todos os funcionários da instituição e uma conversa ampla, uma conversa clara com os responsáveis que precisam compreender qual é a proposta de ensino. No mundo humano, o desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da afetividade. Viver a condição humana é viver movido pelos próprios desejos. Uma escola que não respeita os desejos dos seus alunos está desrespeitando sua condição de cantar com intensidade a poesia humanescente da vida. Durante muito tempo, acreditou-se ser possível medir a inteligência das pessoas através de testes de QI.
avaliando seus raciocínios lógico, matemático, sua visão espacial. Daniel Goleman traz à tona a discussão da inteligência emocional com o lançamento do seu livro, onde ele enfatiza que essa inteligência é responsável pelo insucesso ou sucesso de uma pessoa em sua vida afetiva ou profissional. Como medir a inteligência emocional de uma pessoa e como desenvolvê-la? Afinal, o que é a inteligência emocional? Todos nós, dentro das instituições de ensino, independente do cargo em que exercemos, professores, coordenadores, diretores de escola ou até mesmo alunos ou demais funcionários, vivemos num intenso processo de inter-relação. Nós nos relacionamos o tempo todo com vários outros seres, com personalidades diferentes das nossas, com pensamentos divergentes dos nossos, com outras ideias, pessoas com suas próprias histórias de vida e que observam, interpretam e analisam os fatos de acordo com a sua realidade. Dentro da instituição escolar, convivemos com essas pessoas distintas e temos que saber lidar com a nossa própria inteligência emocional. E aí, ainda nem entrei na questão de desenvolver a inteligência emocional nos nossos alunos. Vamos primeiro pensar na nossa inteligência emocional, como lidar com ela e como desenvolvê-la. Bem, o assunto inteligência emocional está sendo universalmente tratado e abordado, pesquisado por inúmeros teóricos e educadores, psiquiatras e psicólogos. Na área de educação, aqui no Brasil, eu ainda percebo muito pouca valorização desse assunto. E eu tenho certeza que, como eu tenho essa história para contar para vocês, vocês têm inúmeras outras histórias dentro de escolas de professores que gritam, de professores que não conseguem manter as suas emoções ou ter o controle dos seus sentimentos. Agora, até que ponto conseguimos fazer com que essas emoções e esses sentimentos sejam positivos, sejam eficazes, nos auxiliem a conseguir atingir os nossos objetivos e sejam exemplos reais para os nossos alunos. As crianças pequenas também precisam desenvolver a inteligência emocional. Os jovens são ávidos por expressar seus sentimentos. Espero que tenha ficado claro para vocês que o primeiro é importante o professor cuidar da sua inteligência emocional. Se possível, unindo-se a toda a equipe docente, aos demais funcionários da escola, a coordenação e a direção. Se esse trabalho for feito em conjunto, é muito melhor para todos. Caso não seja possível envolver a sua comunidade escolar nesse trabalho, que o professor possa, ele mesmo, cuidar da inteligência emocional. Sempre ter um tempo para relaxar, para refletir sobre a sua prática, para repensar os seus atos. Fica muito mais fácil se você tiver um caderno ou uma agenda, onde você anote, sempre que surgir uma dúvida, uma dificuldade, um problema que lhe aflija ou que lhe faça sentir perdido dentro de sala de aula. Então, a partir desse momento, você tem ali em suas mãos os apetrechos necessários para cuidar da sua própria inteligência emocional. O segundo passo é cuidar da inteligência emocional dos alunos. Então, como fazê-lo? Não existe uma receita pronta ou uma resposta correta. Agora sabemos que é fundamental resgatar o afeto.
O afeto que consola, o afeto que estimula, o afeto que motiva. Então o professor, com a sua saúde emocional, a sua inteligência emocional equilibrada, ele vai conseguir resgatar esse afeto dos alunos, para planejar, para traçar um plano de ação para também desenvolver a inteligência emocional nas crianças ou adolescentes. Ou seja, você, professor, é capaz de não só estimular a inteligência cognitiva, não só transmitir conteúdos, você é capaz de ir além. Isso eu tenho certeza que você aprendeu no nosso curso. Então, tenha coragem, mantenha a força e a ousadia. É o momento de planejar, é o momento de traçar o seu projeto de ação com seus alunos. E a partir deste momento, não trabalhará apenas a inteligência cognitiva, mas também a inteligência emocional, de todos os envolvidos no processo, principalmente de você mesmo e da sua sala de aula. Quantas vezes é necessário mudar de caminho, mudar de estratégia, variar as atividades? Bem, não há um único caminho, não há uma única resposta. Agora, deve haver sempre em você o desejo, aquele desejo intrínseco, aquela motivação imbuída de paixão, imbuída de afeto, para não desistir da luta, que é educar no sentido pleno da palavra. Educar para a cidadania, educar para a paz, educar para a solidariedade, educar para a vida e não para simples decoreba de conteúdos. Então, unir a inteligência cognitiva, a inteligência emocional é o nosso desafio. E eu conto com vocês para continuarmos juntos nessa luta. Cada dia mais lançando dúvidas e questionando, criticando, analisando, refletindo sobre a sua prática. Força, coragem, engajamento, compromisso. Estamos juntos com vocês. Eu tenho um sonho lindo, um dia contente, todos sorrindo, a paz iluminando meu destino. Meu sonho é esse, um mundo melhor. No futuro, espero que seja assim, um mundo melhor para você e para mim.